Nós gostaríamos que você prestasse atenção a esta imagem que nós vamos mostrar aqui agora. Olhe para cá, veja esta imagem. Esta imagem, todo aluno, todo estudante conhece muito bem, o quadro negro, e o apagador tirou do quadro negro o que estava escrito ali. Imagine que esse quadro negro seja a sua vida. A sua vida. Quantas vezes você já sentiu vontade de apagar o passado, apagar os seus erros, apagar mágoas, frustrações, decepções do passado, aquilo que aconteceu que dói só de lembrar dói. Você tem vergonha quando você pensa no passado na sua vida. É claro que isso não é possível fazer. Apagar o passado é impossível, a não ser que a pessoa bata a cabeça em algum lugar e sofra de amnésia, né? Renato, se a vida das pessoas fosse um quadro negro, né? Então, aquele quadro negro, a gente não teria esse apagador, aquele quadro negro estaria cheio, não teria mais espaço. A única coisa que daria para ela fazer seria trocar de quadro negro. Na verdade, o que esse quadro negro representa é cada novo dia da sua vida. Cada novo dia da sua vida não vem escrito, já não vem pré-escrito. Cada novo dia da sua vida vem com o quadro em branco para você colocar ali o que você desejar. Então, o que eu estou querendo dizer é que, ainda que o nosso passado seja imutável, o futuro não. E o futuro está acontecendo agora. Você está criando agora o futuro que você vai ter amanhã. Então, o que isso significa no mundo dos relacionamentos? Há momentos, Cristiane, que a pessoa tem que parar de olhar para o passado, tem que parar de lamentar o passado, ficar presa ao passado e decidir: eu vou criar uma nova vida, uma nova história, um novo passado a partir de hoje na minha vida. E nós vamos mostrar isso, Renato, através da pergunta de uma aluna, para você entender bem o que nós estamos falando. Veja só o que esta aluna, Kelly, nos perguntou. Tenho 23 anos, tenho 2 filhos, sou casada há 8 anos. Só que no começo do meu relacionamento foi um relacionamento muito conturbado. Muitas brigas, teve traição também do meu lado e do lado dele. Só que agora tá tudo sossegado. Muitas coisas do meu passado, até antes de eu casar, tá surgindo agora e isso tá gerando muita briga, muita confusão no meu casamento. E eu não sei o porquê, porque eu não tô dando motivo. E de um tempo pra cá, todo o meu passado tá voltando à tona, gerando briga. O que é que eu faço? Então, a Kelly, 8 anos de casada, né? Ainda jovem, mas cheia de bagagem, onde já houve traição de ambos os lados, muitas brigas e, claro, porque aquele passado não foi resolvido, ele está voltando à tona agora, que é o que muitos casais não entendem. Eles acham que se você simplesmente deixar o passado lá, ele vai desaparecer. E não é assim. É como se você estivesse voltando ao quadro negro, tentando achar um lugarzinho no quadro negro, todo cheio, todo escrito, para você começar uma nova história. Não tem lugar, né? É por isso que você não consegue passar adiante, você não consegue olhar para frente, porque você não tem sabido como recomeçar, como parar. Ok, vamos parar aqui, vamos parar de errar. O que eu posso fazer agora, a partir de hoje, para que aquilo que aconteceu lá atrás nunca se repita? Isso, e é isso que você tem que aprender a fazer, recomeçar. O recomeço na vida é uma arte, E todo mundo tem que aprender a recomeçar, todo mundo. Porque todo mundo erra, todo mundo é inexperiente, especialmente quando jovem, e comete erros. E depois tem que acertar, olha, eu errei, mas eu vou começar de novo. Todos têm que saber começar de novo. Quando você briga no seu casamento, você tem que aprender a começar de novo. Voltar à paz, voltar ao clima bom, gostoso.
Quando há uma separação e vocês querem voltar, vocês têm que saber como começar de novo após essa separação. Depois que há traição, que foi o caso da Kelly, houve traição dos dois lados, vocês têm que aprender a recomeçar de novo para reconstruir a confiança. Depois de um relacionamento que termina, você tem que aprender a recomeçar um novo relacionamento. E quantas pessoas ficam amarradas no passado e não querem outro relacionamento? Por quê? Porque elas não querem se machucar. Elas estão presas lá atrás no relacionamento anterior que as feriu e não conseguem produzir nada novo nas suas vidas. Então, o que nós estamos propondo para você é que você pare. Pare com a loucura. Pare com essa maneira de pensar, com essa maneira de agir que faz de você um prisioneiro do seu passado. Você vai aprender a recomeçar. Exatamente isso, através da palestra da Terapia do Amor. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Rafael e com a Mayra. Veja o que aconteceu com eles. Como eles, tentando se unir depois de um passado turbulento na vida amorosa, não conseguiram. E só depois que eles aprenderam o poder do recomeço é que eles se acertaram. Veja só. Maíra sentia um grande vazio. E na tentativa de preencher com coisas do mundo, sua vida foi se tornando difícil. Na adolescência, eu procurava me envolver com vários rapazes para poder suprir um vazio muito grande que eu sentia dentro de mim. Até que, mais ou menos com uns 15 anos, eu comecei a me envolver com uma pessoa, dos 15 para os 16 anos, e eu namorei com essa pessoa por uns 4 anos e meio. E eu vinha engravidar dessa pessoa, e quando eu engravidei dessa pessoa, essa pessoa me abandonou. Eu chorava, eu entrei em depressão, porque eu queria aquela pessoa comigo. Aquela pessoa ficou comigo 4 anos e meio, e porque justo na hora que eu engravidei, aquela pessoa sumiu. Então eu sofri muito. E mesmo grávida, vinham pensamentos de desistir de tudo, de desistir da própria vida. Ela lutou pela vida por causa do filho. E após o seu nascimento, Maíra acabou se envolvendo com outras pessoas até se casar com o atual marido. Mesmo casada, eu me senti abandonada. O nosso relacionamento foi muito conturbado. O nosso relacionamento teve agressões físicas, verbais. Então eu me sentia sozinha nesse sentido, porque a gente discutia, ia cada um para o seu lado, cada um vivia a sua vida. Então eu acabava me sentindo sozinha por ter um relacionamento conturbado, porque eu não tinha curado as feridas do passado. As bagagens negativas foi o principal fator que prejudicou seu relacionamento. Se eu tivesse curado todas as feridas, tivesse me desvencilhado de todas as bagagens, eu não teria sofrido o que eu sofri no meu casamento. Rafael também não tinha estrutura para manter um relacionamento devido às decepções na vida amorosa. Eu namorei durante 6 anos com uma menina, só que eu namorei dentro de casa, então eu não sabia o que era o mundo lá fora, era só aquele namorar, vai para casa, assistir o filme, vai no cinema e ir para casa. Eu nunca fui de sair na noite, né? Aí eu acabei conhecendo uma outra pessoa que eu conheci um outro mundo, que era o mundo da balada, dos amigos, do oba-oba, e eu acabei ficando vislumbrado com esse mundo e acabei me apaixonando por essa pessoa perdidamente. Isso foi no ano de 2007. Eu sofri um acidente gravíssimo automobilístico, onde eu fiquei 3 meses em coma, tive diversas fraturas. E a pessoa que eu achava que era o amor da minha vida simplesmente me abandonou. E isso foi o meu fundo do poço. Eu acabei ficando em depressão, não queria mais fazer nada, não queria lutar contra para minha própria sobrevivência, né? Então foi muito difícil, a minha vida amorosa foi muito conturbada. Foi em meio a todos esses problemas que Maíra e Rafael se conheceram. Ela estava ao quarto ao lado, porque a avó havia sofrido um acidente também doméstico, e eu acabei a conhecendo, né? Porque fiquei 3 meses internado no hospital, então a minha segunda casa acabou sendo um hospital. Então aí nós começamos a conversar e tal, e ela se prontificou a me ajudar na questão de recuperação, fisioterapia, e nisso nós acabamos nos conhecendo melhor. E enfim, nós começamos a iniciar o namoro, né? Que foi um namoro muito conturbado, porque eu queria fazer ciúme para outra pessoa, e eu não havia do jeito que deveria ver. E nós acabamos nos casando, um para fazer ciúme para o outro, eu para fazer para minha ex-namorada e ela para fazer para o ex-namorado dela. Então foi um negócio muito conturbado, muitas brigas, agressões, como ela disse, né? Então chegou a um ponto que eu agredia fisicamente, tanto eu quanto ela.
Eu quase parti pro homicídio, quase matei ela, peguei uma marreta, depois eu acabei me arrependendo, enfim. Eu preferia ficar na rua do que vir para casa, porque quando eu vinha para casa já era um tormento. Falei, puxa, eu tenho que ir para casa, tal. Então, quanto mais tarde eu chegava em casa, era melhor, porque tinha vezes que eu saía para trabalhar, ela estava dormindo, e quando eu chegava do trabalho, ela já estava dormindo. Então, eu acabava evitando. Então, os casamentos eram totalmente destruídos. Era um casamento de fachada, na verdade. Né? Não aguentando mais viver daquela forma, Maíra resolveu mudar a situação. Foi quando nós tivemos agressões na frente de familiares, na frente dos meus pais. E a gente falou, não, chega, basta. E também teve um dia que ele chegou a catar uma marreta de 5 quilos para dar na minha cabeça para me matar. E a gente falou, não, passou completamente dos limites. E foi aí que nós começamos a vir nas palestras, a gente recebeu o convite de uma amiga. Deu muito resultado, nós lemos os livros, nós colocamos em prática, a gente não só vinha, a gente colocava em prática também. E hoje meu casamento é transformado. As lições transformaram a vida de cada um. Eu aprendi a respeitar uma mulher como homem. Eu aprendi a vê-la com outros olhos, aprendi a respeitá-la, a me doar, porque assim, eu acho que o casamento, tenho certeza, o casamento é você se doar para a pessoa, você saber, você deixar de lado as suas vontades para estar atendendo a ela, é se doar, entendeu? E hoje eu consigo ter um diálogo com ela, consigo entender o que ela quer automaticamente, sem ela me pedir, sem brigas. Então nós nos entendemos pelo olhar. É algo sobrenatural. E há 2 anos, o casal vive uma nova experiência através das palestras da terapia do amor. Hoje nós temos diálogo, não tem mais agressão física nem verbal, não tem mais xingamento. Acho que o diálogo e principalmente a parceria em todos os âmbitos. Hoje nós somos empresários, hoje eu trabalho com ela. Para quem não queria estar do lado, não queria falar no telefone, hoje nós trabalhamos, passamos o dia inteiro juntos, a noite toda juntos. Nós trabalhamos, vivemos tudo junto hoje. A importância, ela fez meu casamento sobreviver. Quer dizer, não foi pouca mudança, né? Não é pequeno. Eu não sei se você em casa estava prestando atenção na história da Maíra e do Rafael. Ele chegou a pegar uma marreta para dar na cabeça dela, bater nela na frente dos pais dela. Ele evitava estar em casa quando ela estava acordada, saía antes dela acordar, chegava depois que ela estava dormindo. Hoje, eles trabalham juntos, são empresários. Hoje, eles vivem bem. Quer dizer, como foi possível um casal desses, que todo mundo olhava e falava, esse aí não tem mais jeito, ele é melhor separar, senão ele vai acabar matando essa mulher. Como pode eles terem sido transformados a ponto de serem um casal feliz hoje? É o poder do recomeço, é o poder de aprender as ferramentas que vão consertar os problemas e dar ao casal um novo começo. As pessoas pensam que elas podem recomeçar simplesmente fazendo uma decisão. Tá bom, vamos começar tudo de novo, vamos fingir que nada aconteceu. Só que não dá, porque você vê o caso desses dois, né? O Rafael e a Maíra, eles se encontraram, foi até bonito a forma que eles se encontraram, se conheceram. Eles tinham tudo para começar uma história linda de amor. Mas eles tinham aquele quadro. Uhum. Eles estavam com aquele quadro cheio. E eles não tinham recomeçado a vida. Então, às vezes você fica aí tentando um outro relacionamento, achando que você está recomeçando a sua vida amorosa. E, na verdade, você está trazendo aquele quadro cheio de coisa e agora vai ter mais coisa, porque essa pessoa, que também tem o seu quadro lotado, também não recomeçou. Quer dizer, vocês vão estragar tudo. Mesmo... Não dá para recomeçar se você não recomeçou a sua vida, né, Renato? Exato. E nem se você encontrar uma pessoa maravilhosa. Aliás, vai ser pior, porque você pode estragar um relacionamento com uma pessoa maravilhosa por você não estar bem e resolvido com o seu passado, com a sua história. Talvez isso esteja acontecendo com você, assim como o Rafael, que ficava maquinando, pensando como ele podia acabar com aquilo, a ponto até de imaginar matar a sua esposa. Talvez você, homem,
tem esses momentos que você pensa em matar, se matar, fazer uma loucura, matar o amante da tua mulher, matar alguém, você fica paranoico que ela está te traindo. Você está passando por isso, um inferno, um verdadeiro inferno na sua casa. É você que passa. Você, esposa, tem um marido que você fala com ele, teria mais resultado falar com um tijolo. Você teria mais resultado falando com um tijolo do que você tem falando com seu marido. Porque ele não te ouve, ele não está nem aí para os seus sentimentos, você chora e ele não tem uma reação às suas lágrimas mais. Como você pode mudar essa história? Nós vamos mostrar para você como você pode mudar essa história. E Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, fazendo a palestra para casais e solteiros. E se você quer uma chance, se você não aguenta mais, não é se você aguenta um pouquinho ainda não. Se você ainda aguenta mais choro, se você ainda aguenta mais traição, mais mentira, mais noites mal dormidas, se você ainda aguenta um pouquinho, não vem não. Mas se você não aguenta mais, a palestra é gratuita, aberta ao público, mas venha preparado, preparada para recomeçar, preparada para tomar um banho de energia, de força, de sabedoria, para você sair daqui diferente e mudar essa história. Você vai mudar essa história, você vai mudar esse quadro da sua vida. Presta atenção, você vai mudar esse quadro do seu casamento. Você vai mudar esse quadro da sua vida amorosa. Eu garanto isso a você. E se você vier e fizer o que nós vamos fazer e não mudar, você vai falar pra gente, nós vamos parar de pregar sobre casamento, vamos começar a promover o divórcio e a solidão como melhor opção de vida. Nós esperamos por você. Saiba mais como participar. Voltamos já já. Ao longo dos anos, as pessoas vivem momentos que as entristecem e as fazem querer desistir. A vida amorosa tem sido um desafio para você? Seja porque seu relacionamento chegou ao fim, você viveu uma traição ou decepção, não conseguem evitar a desconfiança e o ciúme, problemas financeiros estão afetando o seu casamento, as discussões não cessam. Normalmente, quando estes problemas surgem, as dúvidas aparecem e bate o desânimo. O que fazer? Como continuar? Quais os passos a serem dados? Na próxima palestra da Terapia do Amor, você ganhará forças para lutar e todos os segredos para recomeçar no amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Não são os sonhos que sustentam um relacionamento. Para que sua vida amorosa seja próspera, ela precisa de uma base forte. Seja você solteiro, casado ou viúvo. E a Terapia do Amor é esse alicerce na vida de muitas pessoas. As palestras representam para mim mudança de vida, né? uma nova visão. Na verdade, realmente é uma escola, né? Onde a gente aprende novos costumes, novos valores. Hoje eu consigo presenciar, vivenciar um amor de verdade. Me curei de muitas coisas, principalmente de insegurança. Eu sempre tinha dúvida do que era ser homem. E o que o mundo de hoje me ensinou a ser era o que eu era, um cara que eu buscava tudo isso que o jovem de hoje busca. E vindo aqui eu aprendi a entender o que realmente é ser homem. É um alimento para mim, diariamente, semanalmente, para mim aprender a ser um homem. Ser um bom esposo futuramente. Eu assisto o programa que eles ministram na Record e eu acho que eles sempre sugerem boas práticas para o relacionamento. Então, para trazer isso para o meu relacionamento, eu dei a ideia e a gente decidiu vir juntos. Sim, o amor acima de tudo, né? Hoje em dia tá bem escasso aí, então a gente está procurando a união, então eu acho nada mais bacana do que vir escutar a palavra aí. É como o nome mesmo diz, né? Uma terapia. Então é uma terapia para o solteiro, no meu caso, uma terapia porque faz a gente se analisar.
olhar para dentro da gente mesmo e ver o que a gente quer, se definir o que a gente quer para frente no futuro, alinhar aquilo que precisa corrigir, olhar para dentro da gente mesmo e se analisar. É interessante quando você vê que aquela pessoa está sempre mudando, que ela está sempre conquistando, está sempre desenvolvendo, está sempre melhorando como profissional, como pessoa. Ela está em andamento, ela está num ritmo. Isso é interessante. Você se sente motivado em olhar para ela. Quando a pessoa é parada, ela não tem visão, sabe? Ela é aquela pessoa assim que não pensa no amanhã, que ela não trabalha para nada, ela não gosta de pensar, de aprender. É aquela pessoa, sabe, muito paradinha, muito... o que eu sou hoje está bom para o resto da vida. Isso não é interessante. É interessante no dia que você conhece ela, porque ela é nova. Mas vai passando o tempo, a mesma coisa. Todo dia. A cada palestra, os alunos da Terapia do Amor vão adquirindo os conhecimentos necessários para construir um relacionamento saudável e duradouro. Eu fazia de tudo pelos relacionamentos, mas chegava uma hora que eu me cansava. Nenhum dos relacionamentos que eu passei eu tinha algum objetivo, era só namorar e ficar enquanto der. E quando chegava uma hora que eu não queria mais, eu terminava. Aí eu parei e falei, não quero ficar namorando pela vida inteira, eu quero namorar com alguém com o objetivo certo. Aí eu fiquei um tempo vindo nas palestras, aprendendo, para encontrar alguém que tivesse o mesmo objetivo que o meu, de namorar, noivar e casar do jeito certo. A Ana Paula, antes de conhecer o Douglas, também passou por diversos problemas na vida amorosa. Isso é a prova que a mudança pode acontecer para quem acredita. Sofri muito, era muito frustrada, eu tive vários relacionamentos e nenhum dava certo. Através da terapia eu vim curar o meu interior, porque por dentro eu estava totalmente destruída. Fui traída, o nosso relacionamento através de companheirismo, ele cuida de mim, ele me trata bem, não existe mais a insegurança de traição, de querer trair. O que eles falam bastante, que eles realçam bastante, é da necessidade da gente cuidar da gente mesmo. Se a gente não conseguir cuidar da gente mesmo, não tem como conseguir cuidar do próximo, nem de um relacionamento. Isso é que marca. Quantas pessoas não conseguem enxergar a si mesmas? Elas não conseguem olhar para si e ver os seus defeitos ou valores. O meu casamento não melhora porque ela não muda. Quer dizer, você coloca toda a dependência do casamento mudar nas mãos da outra pessoa, como se você não tivesse poder nenhum nessa relação. E você tem poder sobre você, de enxergar as suas falhas, e não só falhas, mas lembre-se, enxergar também o seu valor, enxergar as suas qualidades, que você não deve se sujeitar a um relacionamento em que você constantemente é diminuído, inferiorizado, xingado, maltratado, humilhado, traída, e você fica ali, como se tudo estivesse bem. Muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, então a gente acaba sofrendo, perdendo tempo, sofrendo por coisas desnecessárias, né? Desperdiçando a nossa energia com o que não vale a pena, tirando o foco do que realmente interessa. Aceitei logo de cara, eu acho uma boa também, uma boa ideia, uma boa iniciativa aí pra gente ter um relacionamento saudável, né? Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Agora você preste atenção na história da Verônica, porque a Verônica, Cristiane, é o exemplo de muitas pessoas solteiras. Queremos falar com os solteiros agora, aqueles que nunca namoraram, nunca tiveram um relacionamento, ou já tiveram, mas fracassaram, ou estão solteiros há muito tempo depois de um divórcio ou algo assim. Você que talvez fale assim, pelo menos eu não tive essa história de horror que muitos casais falam aí, eu estou solteira, melhor sozinha do que mal acompanhada. Presta atenção na história da Verônica. Dos 13 até os 39 anos, eu me preocupei mais com o trabalho, com o objetivo que eu tinha. Então, esse tempo eu não cuidei da vida amorosa, até porque eu achava que eu não tinha problema. A princípio, eu resisti.
Eu comecei a fazer a terapia, mas eu ainda assim eu resistia. E assim durou pelo menos 1 ano e meio eu resistindo. Fazendo, mas eu resistia, não levava tão a sério. Eu achava que eu não tinha problema, só que eu descobri que eu tinha sim problema. Eu tinha receio, eu tinha dúvidas, porque eu vi muitas pessoas casando e descasando. Então, a dúvida era, se eu casar, eu também posso, lá na frente, ter um casamento destruído. Então, eu tinha insegurança. No fundo, eu não era uma pessoa feliz nessa parte amorosa. Então, eu fui descobrindo várias coisas que eram prejudicial à área amorosa. Então, o problema mais foi eu. Eu levei 2 anos para poder realmente ficar curada, porque eu era o problema. Por mais que falava, olha, tem que ser dessa forma, eu não conseguia ver daquele jeito. Eu achava que estava tudo errado. Hoje, a segunda coisa realmente mais importante para mim é constituir família, é a vida amorosa. Hoje eu tenho mais segurança, hoje eu tenho certeza daquilo que eu quero. E sou mais feliz, feliz comigo, feliz mais com as pessoas, porque às vezes a pessoa pensa que a vida amorosa, ela só está ligada à vida sentimental. Com a minha família, com as minhas amigas, com o meu trabalho, tudo melhorou. Então, o erro da Verônica é clássico, né? Dos 13 anos, ela decidiu que ia só dedicar ao trabalho, não queria se envolver com essa complicação de relacionamentos, vendo amigos, amigas separando, ela não quer isso pra mim. Aí ela chegou aos 39 anos, solteira, sem ninguém. E é por isso que há muitas mulheres, pessoas, homens amargas, pessoas amargas, né? Você não sabe por que você é tão negativo, por que você é tão amarga, você é tão estressada, você está sempre de mau humor. Você não sabe. E você está aí, pelo menos eu estou sozinha, né? Eu não tenho que lidar com casamento, com relacionamento. Mas você é uma pessoa assim triste. Você é uma pessoa, você não se aguenta. Às vezes você não gosta nem de olhar no espelho. Então, talvez você tenha já pensado assim, olha, eu gostaria muito, assim, se eu tivesse os meus 18, os meus 20 hoje, talvez eu teria focado um pouquinho mais na minha vida amorosa. Você gostaria, mas você pensa assim, já é tarde demais para você. Que tal você fazer um recomeço? Você apertar aquele botão de reiniciar e voltar a focar nesse lado amoroso. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito melhor, até mesmo com você. Como foi o caso da Verônica, né, Renato? Exato. Hoje ela está bem, hoje ela está preparada, com a cabeça diferente e preparada para iniciar uma família. Porque eu digo para você, até se aparecesse alguém, que deve ter aparecido, o problema é que ela não estava prestando atenção, mas até se ela começasse um relacionamento com alguém, com a cabeça que ela tinha antes sobre relacionamentos, não ia dar certo. Então foi até bom, por um lado, que ela não se envolveu com ninguém, com aquela cabeça. Mas agora ela está pronta, com a cabeça mudada, transformada. E você, que também percebe que este lado da sua vida não desenvolveu, não deslanchou. Você está na sua vida amorosa atrasada pelo menos uns 10, 20 anos ou mais. Você está atrasado na sua vida amorosa. As outras partes avançaram. Você cresceu na carreira, você tem dinheiro, tem casa, ajudou familiar, você ajudou todo mundo. Você só esqueceu de você. Mas agora, você assistindo, nos ouvindo, você pensa, poxa, eu quero amar, eu quero ter um amor, conhecer um amor. Será que dá para mim, nesta idade? Amor de verdade não tem idade. Nós temos a certeza que existe alguém para você, mas você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é vir se curar, se tratar deste passado. Então nós convidamos você para estar com a gente nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Nós aguardamos por você. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público. Acompanhe agora a história deste casal, do Renato e da Valéria. Mais um casal que realizou o sonho de casar e de formar uma família na terapia do amor. Muito grande, o coração batia forte, suava frio, estava vendo, né, quão grande era o meu sonho e ali eu estava realizando. Valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter confiado, né, e saber que eu me preparei para a pessoa certa.
desde os meus avós, assim como os meus tios, meus pais e até mesmo, na época, os meus primos, todos os casamentos, eles eram destruídos e eu não queria isso para minha vida. Na adolescência, né, quando vem os conflitos e começa aquela fase de namorar e tudo mais, eu sempre escolhia pelo coração. Em determinado momento da minha vida, eu já estava com 28 anos de idade e eu cometi um erro. Eu deixei a ansiedade tomar conta de mim. Conheci uma pessoa e em apenas 3 meses eu namorei, noivei e casei, sem medir consequências. E aí depois que eu casei, eu comecei a ver que eu estava errado, porque eu tinha feito as coisas tudo de qualquer forma. Eu tive 3 namorados, os 2 primeiros durou alguns meses e terminava de uma maneira rápida e que eu não podia aplicar aquilo que a minha mãe me ensinou, por exemplo, valores, né? Como ser uma boa esposa, cuidar de uma casa, né? Ter um cuidado com ele, né? Com a pessoa. Então, eu tentei aplicar isso no último relacionamento de namoro, que durou 7 anos. No início, era tudo muito maravilhoso, havia uma cumplicidade, um carinho. Eu queria levar a sério para um casamento, porém, não fluía. Havia brigas, muitas discussões, a ponto, se continuasse daquela forma, haveria agressões. Tentando de diversas formas, esse casamento ele chegou ao fim. E querendo ou não, foi uma frustração muito grande, porque tudo que eu não queria para minha vida acabou acontecendo. Eu senti o gosto amargo do divórcio. Eu vi uma família se destruindo ali. Culminou numa traição esse namoro. Internamente eu estava totalmente destruída, eu estava rancorosa, com mágoa. Essa frustração do divórcio me trouxe muitas marcas. Eu passei até a ser uma pessoa um pouco insegura, coisa que eu não era. Então eu recebi um convite de uma amiga para ir à terapia do amor. Eu recebi um convite para participar da terapia do amor. E eu comecei a lutar, comecei a aprender, eu comecei a expulsar de dentro de mim toda aquela insegurança que não me pertencia. Então eu tive que me preparar primeiro, me curar interiormente, perdoar. Para um outro relacionamento sério, eu não poderia levar isso. Todas as quintas-feiras eu estava ali buscando, aprendendo, me tornando uma pessoa melhor. Vivia norteada por um sonho desde criança, em me casar, né, em namorar, noivar e casar. E lá eu retomei esse sonho. Esse sonho ele veio à tona, mas de uma forma melhor e consciente, porque as decisões que antes eu tomava pelo coração, aprendi a tomar principalmente pela razão. Foi quando eu já tinha passado um certo tempo, eu já estava bem resolvido comigo mesmo, né? E eu vi uma foto da Valéria. Eu me interessei, né? E fui buscar informações. Já veio querendo meu telefone para conversarmos melhor. Então, fazendo parte, né, da minha vida, os ensinamentos de lá, eu falei, meio que me resguardei. Eu falei, não. No primeiro momento que eu tentei me aproximar, ela me deu um pequeno fora, porque isso me interessou, fez com que eu me interessasse ainda mais, né? Conversei com amigos dele, puxei as informações sobre ele, para daí iniciarmos realmente uma conversa. Dali para frente nós estávamos no namoro por um motivo, para que nós chegássemos até um noivado, um casamento e sim constituir a nossa família. E foi quando foi ficando mais sério. Havíamos marcado um dia determinado, né, aproveitando uma festa em família para o noivado. E estava certo.
Só que ele fez uma surpresa e disse que tinha dado errado a aliança e que não conseguiria, né, trazer. Então, aquele dia eu tinha esquecido como, não vai dar certo o noivado hoje. Então, no meio da festa, ele tomou a atenção de todo mundo e dali desenvolveu o noivado com o pedido já de casamento. Fiz o pedido para ela, de joelhos, é claro, como todo cavalheiro. Noivamos ali e ali começaram os preparativos para o casamento, né? E dali, né, nós começamos a correr atrás, ligar pro evento, né, pro buffet, tudo mais. Chegou numa parte que foi a lembrancinha. Foi quando surgiu a ideia que eu comentei com ela para a gente poder dar o livro Casamento Blindado. Nós já tínhamos lido o livro, já tínhamos feito também o curso Casamento Blindado e foi quando surgiu a ideia de a princípio seria somente para os padrinhos, né? Mas depois a gente decidiu estender para todos os convidados que ali estavam, né? Naquele momento nós desejamos que não só o nosso casamento fosse blindado, mas sim de todos aqueles que estavam ali presentes. Casei na terapia do amor. Hoje a nossa vida é completamente transformada. Tudo que um dia eu sonhei em relação a uma família era o maior sonho que eu tinha na minha vida e hoje eu concretizei esse meu sonho na terapia do amor. Eu tenho aquilo que eu sonhei desde criança, né? Um casamento feliz, mas é fruto das minhas escolhas, das minhas atitudes, é fruto também daquilo que eu aprendi. Hoje a gente vive junto, trabalha junto, está praticamente 24 horas do meu lado, temos 1 ano e 7 meses de casados. Acho que o maior erro que o ser humano pode cometer na vida dele é achar que ele sabe tudo. Não, ele deve continuar aprendendo, se aperfeiçoando. Temos praticado todos os dias, buscado e temos colhido os frutos, que é uma vida feliz, né? Realizada 100% em todos os sentidos. Pessoas de todas as idades estão realizando o sonho de se casar, de formar uma família através da terapia do amor. Nós vimos mais um casal e daqui a pouquinho você vai conhecer um outro casal, bem mais maduro do que este que você viu aí. Um casal que tinha tudo para desistir do amor, mas através da terapia do amor realizaram o sonho. Você também pode realizar esse sonho se você ainda não conseguiu através da terapia do amor. Mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv. Bom, nós damos as boas-vindas aqui agora ao Cucato e à Cíntia. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Bem-vindos. Muito obrigada. Eles estão responsáveis da palestra aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, às 15 horas, todas as quintas-feiras, não é isso? Com certeza. E levando para essas pessoas, como o senhor tem colocado, tanto às 8 horas da noite, às 10 horas da manhã, na mesma direção, um amor inteligente que funciona, que traz a verdadeira felicidade. Casados há quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos. Isso. Então, nesse tempo ainda a gente estava tendo nossas brigas, né? A gente estava aceitando. Vocês já são privilegiados, já recebem as dicas já desde do início, né? Vocês tiveram problemas no casamento, assim? A fase de adaptação foi um pouquinho complicada, né? A gente é muito diferente, né? Ele é bem mais agitado e eu sou super calma. Então, isso já no início já teve um pouquinho de dificuldade, né? Eu penso uma pessoa que já acorda no 220, fazendo barulho, falando, cantando, assoviando, e ela vai levantando aos pouquinhos. Ela vai acordando a prestação. Eu já começava por aí, então já falava e eu não quero falar, aí não entendi, então já ficava de cara emburrada, né? Então tinha essa dificuldade, né? No início. No começo foi complicadinho, mas durou uns 3 anos. Uns 3 anos. Uns 3 anos. Até acostumar, aprender. Vê que uma coisa aparentemente boba, né?
uma coisa simples, mas 3 anos para se adaptar. 3 anos. 3 anos para adaptar essa diferença de personalidade, né? Exatamente. Que causam vários problemas e atritos. Porque não é só no acordar, né? São nas decisões, no dia a dia, na rotina. O meu jeito é mais incisivo, prático. Ela é um pouco mais... reflexiva, pensativa, desde o início do dia. Então, até equilibrar isso, eu entender que ela não era mudando a Cíntia, que eu tinha que me adaptar. Ela também não era me mudando, ficando emburrada com o meu jeito. Era os dois se adaptarem, um aceitando as diferenças, melhorando até onde dava, né? Um alcançando o máximo até onde podia, e dali por diante um se adaptar com o outro, se encaixar o outro. Aí foi a fase de adaptação. Porque eu queria isso, eu queria que ele me entendesse. Eu queria que ele fosse no meu raciocínio, no meu tempo, que era totalmente diferente, né? Então, até se adaptar a isso, aí eu comecei a olhar para ele e se encaixar mesmo, a entender ele. Falei, não, ele não tem o mesmo pensamento que eu. Então, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que procurar entender, eu tenho que ir ao lado dele também, mesmo que, de repente, ele é mais agitado, mas eu procurei isso. Mesmo sendo um pouco devagar, né, mais calma, mas ir ao lado dele, procurar entender. Então, eu precisei mudar primeiro. Eu imagino que você muitas vezes deve ter falado para ele, muito frustrada, mas calma, você não me entende, dá para você me ouvir. Ou então fica calada, porque você, já que ele não te ouve, Exatamente. então vou cortar toda a relação. E você, da sua parte, Cíntia, não é assim, você tem que ser mais forte, você tem que reagir. Falando com as mãos. Quase isso. E é nessa hora que a gente fica mais, poxa, ele não me entende, aí começa a ficar de cara emburrada, fica triste, né? Por que ele não me compreende? Ele pode ser mais compreensivo comigo, né? E ficar de cara emburrada, para mim, é o fim do mundo. A pessoa fica... Porque eu sou prático, aconteceu, fala, resolve, fica quieta no canto, aí já... Então, mas aí vocês aprenderam, né? 3 anos, mas... demorou um pouco. Foi mais rápido que a gente. 12. Então, mas hoje estão bem e estão ajudando aí os casais, as pessoas que querem também aprender a se adaptar. E tem gente que passa 30 anos e não aprende, infelizmente, vivem brigando e acaba destruindo o relacionamento. Mas esse é o trabalho da terapia do amor. Bom, eles estão aqui com a gente agora e vão nos ajudar a responder perguntas que você pode enviar através do site escoladoamorresponde.com, ou também você pode ligar durante o programa a qualquer momento e falar com a nossa equipe. O 011 3573 3535 está à sua disposição para você ligar agora. Algumas pessoas já ligaram e nós vamos falar aqui as perguntas delas. Amiga de Cotia. Tenho 37 anos de casada, meu casamento é uma porcaria. Olha só, hein? Olha só. 37, quer dizer, não é um tempo não de aprendeu. casar. Ainda né? não conseguiu. Porque você pode ter 5 anos de casado e ser feliz. Meu marido é grosso, rude e frio. Cada dia mais nós nos afastamos. A relação íntima acontece a cada 5 a 6 meses. Já nem lembro como chegamos a esse ponto. Me ajudem. Se acostumaram com os problemas, né? Se acostumaram a conviver com os problemas. Tem casal que, porque não dedica o tempo para aprender a resolver os problemas, eles acabam dedicando tempo para aprender a conviver com os problemas. E é o caso dela, 37 anos. Eu imagino, por exemplo, nós estávamos falando de vocês, né? E a diferença que o Cato tem é mais agitado, a Cíntia é mais calminha, né? Muitas pessoas olham assim, isso é besteira, né? Então, às vezes no casamento, elas olham essas diferenças como besteira. Então, não fazem nada para resolver essas diferenças. Elas simplesmente deixam. E isso que acontece, olha aqui, 37 anos, agora, ela nem sabe quando isso começou. Eles estão frios. Quer dizer, a diferença dos dois aconteceu, provavelmente sempre esteve ali, só que eles não souberam usar o amor inteligente, eles não souberam resolver essas diferenças, como a Cíntia e o Cato fizeram, como nós fizemos. Então, você pode estar aí casada há 40, 50 anos e ser infeliz. Porque não é um tempo de casamento que dita quão bem-sucedida você é no relacionamento. Quer dizer, era melhor essa esposa aqui deixar parar lá atrás, quando começou
a ter essas diferenças que com certeza não foi, por exemplo, você não viu, amiga, você não viu que vocês estavam tendo relação sexual há 5 ou 6 meses. No início não era assim. Com certeza não tinha esse problema no início, mas era outra coisinha. Era uma outra coisinha, por exemplo, às vezes ele ficava de mal, você ficava de mal, vocês não resolviam isso. E uma coisa leva a outra, daqui a pouco tá uma coisa enorme. Vai acumulando, a pessoa vai aguentando tanto que chega a esse ponto. Sexo 2 vezes por ano. Como é que pode um casal casado há 37 anos ter esse tipo de relacionamento? Mas eles vão jogando tudo para baixo do tapete, como eu falo sempre, vai acumulando a sujeira, daqui a pouquinho não tem sujeira, não tem tapete, mas só tem um paninho em cima e só tem sujeira embaixo, uma montanha de sujeira embaixo, porque foi acumulando os problemas sem resolver. Aí fica perguntando, qual foi a primeira sujeira que entrou debaixo? Não dá mais para saber, não dá mais para saber. Mas eles ficaram por quê? Por que a pessoa fica num relacionamento assim ruim? Filhos, falta de opção financeira, né? Vergonha de voltar para casa dos pais, aquela ideia de dizer, não casei para me separar. Os valores que mantêm essa união agora são outros, né? Agora é conveniente, né? Estão juntos apenas por conveniência, porque é um suportando o outro, não tem carinho, não tem afeto, não tem cumplicidade, não tem nada. Se colocar numa lista motivos para separar, tem ainda bem que ela ligou, que ela está buscando ajuda, mas é o que precisa acontecer, descobrir aonde houve esse primeiro erro e começar a tirar essa montanha de sujeira debaixo do tapete. Porque se ela deixar continuar dessa forma, né, sempre vai ficar olhando, não, o que ele tem que fazer? O meu casamento está assim por causa dele ou por causa disso? Porque ela sempre só fala dele, né? Só fala dele. Mas ela tem que olhar para ela mesma e falar assim, aonde eu posso mudar? O que eu posso fazer? Tudo bem que são 37 anos, mas e hoje? O que eu posso fazer hoje? Então, para começar a mudar isso. Ela pode olhar para ela. Você vê aí, de vez em quando nas notícias, pessoas que começaram a estudar, foram terminar a faculdade com 50 anos, 60 anos. Pessoas que decidiram aprender uma língua já depois de velho. Quer dizer, a idade, os anos que uma pessoa viveu ou passaram, não quer dizer que você não pode mais fazer uma história diferente. Você pode mudar a história do seu casamento mesmo após 37 anos, mas você tem que mudar a maneira de pensar, porque a sua maneira de pensar agora está totalmente fracassada. Se você continuar pensando e agindo como você tem agido, é do que você tem para pior. Só vai piorar. Ok? Mas se você quiser mudar, então você tem que mudar aqui, a cabeça, o pensamento. E isso você recebe através de ideias novas, melhores. E é o que acontece na terapia do amor. Quando a pessoa vem para as palestras, ela é desafiada a pensar diferente. Ela é apresentada uma maneira nova de olhar para o seu velho problema. E ali, ela tem a oportunidade de tentar algo que ela nunca tentou. Porque, contrário do que a maioria diz, eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo para salvar esse casamento. Não, você não fez de tudo. Talvez você já fez de tudo errado. Você já fez de tudo que não dá certo, que não funciona. Mas você não fez ainda aquilo que funciona. E não fez tudo, porque ninguém já tentou tudo. Então, nós vamos apresentar para você uma maneira diferente, amiga de Cotia. E todas as pessoas que estão nessa mesma situação. Mas você tem que buscar ajuda. Nós não podemos ajudar você aqui através da televisão. Tá bom? Bom, veja agora a história do Reginaldo e da Maria Cristina. 2 pessoas que tinham tudo para desistir do amor, por causa do passado e das grandes decepções que viveram. Veja só. O primeiro relacionamento de Reginaldo foi conturbado e ele sofreu por causa do abandono. A pessoa com quem eu fui casado por 18 anos, né? Ela me trocou por uma outra pessoa e seguiu com essa outra pessoa, né? Eu me sentia muito mal, uma dor muito grande, né? Como se tivesse tirado um membro do meu corpo, né? A gente começa a se comparar, né, com a outra pessoa, né? Por que foi trocado? A outra pessoa é melhor. Então, não tem como não fazer essa comparação, né? Então, é assim que eu me sentia, né? Me sentia como uma roupa usada. A pessoa usa uma roupa e não quer mais, joga fora e compra uma nova, né? Para tentar superar a dor, Reginaldo começou a participar da terapia do amor. Eu decidi participar das palestras porque eu queria me tratar, né? Me curar interiormente, né?
porque sentia naquele momento bate uma carência muito grande, né? Então eu senti que eu precisava de um tratamento que me curasse, né? Que tirasse de mim aquela dor. A lição que mais me chamou a atenção foi a lição que eu tinha que me valorizar, né? Então eu tinha que me valorizar como pessoa, como homem. Maria também sofreu a dor do abandono após ficar casada por 17 anos. Eu me sentia muito desprezada, porque eu deixei de trabalhar, eu deixei de estudar, de fazer tudo para eu viver esse casamento. E com o tempo, um certo dia ele chegou em casa e ele falou assim para mim, ele dormiu, acordou e falou assim para mim que estava indo embora, que não dava mais, que todo dia ele pensava em separar de mim. Eu me senti nada, porque eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito não tinha adiantado de nada. E eu achei que eu não conseguiria mais ser feliz com ninguém, porque a pessoa que eu mais amei no mundo, né, tinha me desprezado, tinha me deixado. Mesmo após a separação, Maria ainda sofreu, pois dependia do ex-marido. Tudo foi ruim, porque na época eu não trabalhava, então dependia dele, que ele viesse em casa, ele tinha que vir fazer compra, né? Que eu tinha 2 filhas já, então ele tinha que vir em casa, tinha que fazer tudo. Então eu tinha, assim, mesmo separada, eu tinha que depender dele. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha se envolvido com outra pessoa, aí eu vi que ele não ia mais voltar para mim. E foi participando das palestras que Maria aprendeu como curar a dor do abandono. Foi falado que a gente tem que se valorizar, se amar, né? Para poder a gente ter alguém do nosso lado. Então, assim, eu aprendi que eu tinha que me amar, me valorizar. E quando Maria e Reginaldo estavam prontos para um novo relacionamento, eles se conheceram nas palestras da Terapia do Amor. No encontro com ele, eu aprendi que eu podia ser feliz, né? Que existia um homem, sim, que podia me completar, né? Porque até então eu achava que homem é tudo igual, que eu não ia ser feliz, né? Aí depois dele, não, eu me senti, assim, eu já estava bem, né? Quando eu conheci ele, aí fiquei melhor ainda, porque assim, ele me completa em tudo, né? Assim, a gente se conheceu, namorou, casou aqui, né? Então, assim, a gente tem vivido, assim, a nossa vida tem sido, assim, um mar de rosas. Eu gosto de falar que antes de encontrar com ela, né, eu já gostava dela, né? Porque na realidade, um amigo em comum nos apresentou. Então foi uma das coisas que nós aprendemos aqui na palestra, a escolher a pessoa não pelos olhos ou pelo coração, mas pelas informações realmente, né, com a cabeça. Então é uma das lições que nós aprendemos aqui, escolher o parceiro pela cabeça. Então primeiro me veio as informações, depois que eu vi a foto, depois nós nos encontramos aqui no templo. Então foi tudo assim muito especial. O casal está junto há mais de 1 ano e sabe da importância que a palestra tem para o relacionamento deles. É tão importante que nós continuamos participando ainda, né, para aprender a cada dia e para melhorar a cada dia, também para conservar, né, aquilo que foi conquistado, porque se a gente é uma escola, né, se a gente não tiver aí todo dia aprendendo e colocando em prática, mesmo um relacionamento que está dando certo, ele pode vir a naufragar se a gente não continuar a trabalhar por ele, né? A gente sempre tem aprendido mais, né? A gente é como aquela história que fala, né, que ninguém nunca é sábio o suficiente que não possa aprender mais um pouco, né? Então, assim, toda semana a gente está nas palestras, porque, assim, o que a gente aprende, a gente vai colocando em prática no dia a dia e, assim, para fazer um outro feliz. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier, remember that with every piece of you, and it's the only thing with us when we die.
Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Venha plantar pela sua vida amorosa também. Bom, nós chegando ao final aqui do programa de hoje, queremos deixar um convite para as pessoas que querem tratar da sua alma, querem tratar do seu interior, para estar com a gente neste domingo às 18 horas. Nós temos feito aos domingos às 18 horas um tratamento da alma, porque há problemas que estão do lado de dentro, eles refletem fora, mas o problema está do lado de dentro, como ansiedade, depressão, tristeza, você viver uma indefinição, dúvidas, você ser uma pessoa insegura e vários outros problemas. São problemas que afligem a alma da pessoa, né? Muitas pessoas não sabem, mas o problema do relacionamento é devido a um complexo, a você não saber se amar, a você não conseguir olhar para frente, para você mesmo, você não se dá uma nova chance. Quer dizer, é uma coisa que acontece dentro das pessoas, né? E não adianta combater efeito, tem que combater a causa. Todos os problemas têm uma causa, têm uma raiz. E quando ela trata na raiz, quando ela vai na alma, no que gerou aquele problema, então o problema é solucionado. Exatamente. E quando ela passa a olhar para dentro de si e ver essas questõezinhas que precisam ser resolvidas, né? Então, no exterior dela, ela consegue resolver as outras coisas. Porque às vezes ela vê outras pessoas sendo felizes. Não, só elas podem, eu não. Mas quando ela resolve isso na alma mesmo, aí tudo muda. Por exemplo, o Reginaldo, que a gente assistiu há pouco, ele falou que ele se sentia como uma roupa usada. Que a ex-mulher dele trocou, jogou fora e comprou uma nova, quer dizer, o traiu. Como que uma pessoa que se sentia assim podia ser feliz? Então você que quer tratar da sua alma, curar o seu interior, faça planos, esteja com a gente no Templo de Salomão neste domingo às 18 horas. É uma palestra muito especial para a sua alma, tá bom? Vamos ficando por aqui. Obrigado, Cato, obrigado, Cíntia. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Tchau, tchau. Tchau, até lá. E agora, as últimas notícias. Um menino de 5 anos foi internado na Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ser usado em ritual de magia negra pela própria família. Segundo a polícia, os tios-avós confessaram o crime e disseram que utilizavam a criança nos rituais para obter prosperidade. O garoto foi hospitalizado com dilatação e inchaço no abdômen e na região escrotal, além de queimaduras na face. O menino morava com os tios-avós após ser abandonado pela mãe e pela avó que cuidavam dele. É possível observar marcas já cicatrizadas, o que indica que a violência era praticada há algum tempo. O casal confessou o crime à polícia e informou que as queimaduras eram causadas com água quente no rosto, orelhas e pescoço e que a criança recebia socos e pancadas constantemente. Será o fim da humanidade? Basta a gente escutar os noticiários, o que mais a gente vê é filhos matando pai matando filhos, a gente vê separação, enfim, esse mundo está caminhando para as profecias. Só através da fé para a gente poder ter uma vida de paz aqui nesse mundo. Nós sabemos que estamos vivendo o fim dos tempos e quanto mais buscarmos, melhor ainda. Então eu acordo já ansiosa para chegar à reunião das 18 horas, né? Assim como todas as reuniões são excelentes, porém essa nos prepara porque Jesus está às portas. Tanta injustiça, tanta falta de amor, é irmão contra irmão, famílias desestruturadas. É só ligar a televisão para ver o bombardeio que nós temos no nosso dia a dia. Então aqui a gente alicerça a nossa fé. Estudo do Apocalipse.
Domingo, 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.